Fala pessoal, uma boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Pereira, eu sou analista aqui da Carteira do Investidor. Sejam muito bem-vindos a mais uma vez o que nós fizemos hoje no mercado. Falar um pouquinho de o que rolou durante a transmissão e falar um pouquinho, começando pelas notícias, né? A gente tem na sessão de hoje uma retomada do otimismo com a guerra comercial, mas uma retomada não, na verdade, uma continuidade, um follow-up do otimismo com a, a guerra comercial, com informações do secretário do Tesouro americano, Larry Kudlow, falando que as negociações estão bem próximas de um possível acordo. Quem sabe ainda essa semana a gente possa ver alguma coisa rolar. Já estão em um nível em que há conversas em base diária, então todo dia há conversas entre China e Estados Unidos. O Trump, que havia falado um pouco que não estava tão interessado, podia ficar para o ano que vem, a China que precisa, mas ainda assim a gente está esperando, e o mercado americano subiu bastante e voltou a tocar nas máximas históricas, não só com os melhores indicadores, os indicadores da economia americana melhorando, mas também com base no otimismo da guerra comercial, que é possível que ainda saia um acordo esse ano, principalmente se for antes do dia 15 e não deixar as taxas nos produtos chineses de fato acontecerem. Além disso, a gente tem conversas que ainda essa semana é possível que haja votação para o impeachment do Trump, mas os republicanos continuam falando que não há base para o processo. Então, uma situação um pouco complicada. Eu acredito que é um pouco difícil o Trump de fato ser impeachmentado, como a gente diria aqui no Brasil, mas vamos ver como desenrola tudo isso. É uma política bem complicada. E aqui no nosso país a gente continua ainda assim com um pouco de otimismo com a retomada dos dados e tudo mais, mas com um otimismo cauteloso, eu diria. A gente tem ainda o Senado e o Congresso com um pouco de... Aliás, mais o Senado, o Congresso está... O Senado e a Câmara. O Senado está um pouco complicado justamente com o Alcolumbre e a Simone Tebet disputando um pouco à frente da política, falando um pouco mais da lei da segunda instância e tudo mais. E na Câmara dos Deputados a gente tem a votação do saneamento ocorrendo durante a sessão de hoje. Então, tudo parece que ainda vai bem nessas últimas semanas de trabalho da Câmara. Essa semana a gente ainda vai ter a decisão de política monetária do Copom e do FONC, então tanto taxas básicas de juros aqui no Brasil, a nossa Selic, quanto lá nos Estados Unidos. A gente já falou várias vezes, a expectativa para essa decisão lá nos Estados Unidos é de manutenção e aqui no Brasil de um corte de 50 pontos base para levar a Selic a mínimas históricas, ao piso de 4,5%, que fica ainda em debate, em aberto, seria a próxima decisão no ano que vem. Tá? Vamos passar um pouco para o gráfico para falar dos gatilhos técnicos que a gente teve na sessão de hoje. No início da sessão a gente teve o índice subindo bem no primeiro candle, depois estabilizando. A gente identificou aqui uma região de acumulação e a gente conseguiu uma pequena comprinha. Depois disso estabilizou e até chegou a ceder um pouquinho na parte ali após a abertura, que deu uma puxada boa, depois foi arrefecendo até que na abertura de Nova York, aí sim deu uma puxada um pouco mais forte, com o volume bem consolidado, e aí chegou a encostar ali próximo das máximas históricas, mas não chegou a de fato continuar, né? Os níveis de máxima não foram rompidos no índice futuro, então ficou ali numa seçãozinha, eu diria, no geral, no fim das contas, mais lateral. Depois disso de tarde cedeu bastante, agora vai recuperando pouco a pouco. E no dólar, a gente tem uma sessão em que, majoritariamente, trabalhou pela manhã positivo e pela tarde negativo. Agora vai estabilizando, né, depois de uma puxada um pouco mais extrema entre o meio-dia e 1 hora, né, uma puxada negativa, deu uma pequena retraída até umas 2h30, 3 horas, e ali começou de novo a estabilizar e cair devagarinho. A gente conseguiu aproveitar no início da sessão uma vendinha, pegamos ali uma operação de venda, e mais tarde, quando a gente tentou defender o nível, ficou a meio ponto de realizar o nosso alvo parcial, e a gente acabou saindo com um prejuízo na operação. Mas enfim, de todo, a sessão nos futuros foi uma sessão
média, não foi uma sessão nem tão positiva nem tão negativa, mas nas ações a gente teve um alvo final realizado e colocamos 2 novos gatilhos nas nossas carteiras de Swing Trade Position. E eu recomendo a todos darem uma passada lá, darem uma conferida em quais são as 2 novas operações que a gente engatilhou na sessão de hoje e aproveitarem sempre que quiserem, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês na próxima atualização, um grande abraço e até mais!